Unicom 2010. São dois grandes desafios. O primeiro deles é provocar a turma para que a turma aceite a proposta do Unicom, que é uma proposta diferenciada, à medida que o Unicom é um campo, como eu disse, de fazer jornalismo, mas também de fazer jornalismo experimental e, sobretudo, avançar em relação ao que foi feito. Se a gente consegue isso, aceitar o jogo e jogar minimamente um pouquinho diferente do que foi feito antes, nem melhor nem pior, diferente, aí já vai ter valido o semestre com certeza. Eu nunca tinha sido editora de impresso. Eu achei mais difícil. Porque, sei lá, parece ter mais responsabilidade. Não que nos outros não tenha responsabilidade, mas é mais, assim. Mas foi fácil, assim, a turma cooperou, eu enchi bastante saco, eu mandei muito e-mail. Até mesmo para quem estava fazendo só as ilustrações, mantive contato com o Henrique, com o Pepe, a Mariana. Eu acho que eles nem abrem mais meus e-mails, porque eu mandava só pedindo coisas. Mas com a turma foi tranquilo, assim. E daí eu trabalhei com a Luana, que era sub, junto comigo. E a avó também, ajudando bastante. O Demetrio tinha dito já que ele era uma pessoa diferente, gostava de coisas diferentes e tal. Só que não achei que fosse tão diferente, assim. O cara ele foi muito gente fina, recebeu a gente super bem, foi super atencioso, explicou tudo. E daí ele fugia da parte de hábitos e eu falava, e tá, quais são os teus hábitos? Daí foi difícil, porque tinha um foco matéria, não era dizer quem ele era simplesmente, era focar nos hábitos, sabe? Aí meio que fugia, aí eu tinha que voltar. E daí, mas no fim, por mais que não fale só de hábitos, acho que, na verdade, ficou nesse sentido, assim, e, na verdade, ele não tem hábitos, então acho que ficou legal. Eu liguei pro posto para falar com o gerente, pedi uma frentista e a Júlia atendeu, que é a frentista que eu entrevistei. Eu disse, não, então tinha que ser ela. Já falei ele na hora para ela no telefone e ela aceitou, topou numa boa. Daí eu fui, no mesmo dia fui no posto, larguei com ela o caderno e uns Unicoms para ela ver o nosso trabalho já. Eu pedi para ela escrever no mínimo 3 dias da rotina dela, quando ela tivesse tempo assim, mas eu pedi para ela escrever tudo que ela fizesse, assim, da hora que ela acordasse até a hora que ela fosse dormir. Aí eu recebi o diário, achei bem legal, assim, foi bem... Ela escreveu bem do jeito que a gente queria, assim, que a gente tinha pensado inicialmente, no dia que escolhemos a pauta. Mas ela escreveu e ela contou da rotina dela no trabalho, ela contou da rotina dela com a filha, das aulas de habilitação, do dia que ela vai na academia, o dia que ela vai na igreja, tudo ela botou. Bom, desde que a gente discutiu aquelas pautas, né, eu tinha a ideia de buscar alguma coisa, como eu tinha sugerido, que eu conhecia um senhor que guardava, por exemplo, dinheiro embaixo do colchão, né? Um hábito antigo, né? Que poucas pessoas mantêm até hoje. Aí a história dela surgiu através de um amigo. Aí quando eu falei para ele, né? Tô fazendo uma matéria lá pro jornal pro Unicom, né? Sobre hábitos. Aí ele me falou, mas a Loeva tem um hábito que é bem peculiar, que é o de escrever. Ela tinha esse receio assim de falar. Aí ela preferiu que eu fizesse um questionário com algumas questões para ela e que ela respondesse pela escrita, que é a melhor forma que ela tem de se expressar. A família dela, digamos, não sabia, né, desse hábito, né, e daí será que vai ficar para alguém, né? Meus sobrinhos talvez se interessem, porque ela não tem filhos, né? Então ela ficou com essa pergunta e aí ela, na matéria, ela se questiona, né? Tem uma parte ali que ela coloca, eu realmente não sei para quem deixar e não sei por que escrevo, é apenas um hábito. Quando eu cheguei lá, a primeira conversa que eu tive com a Dona Maria, assim, eu me emocionei muito. Eu não sabia muito bem lidar com as coisas que ela me dizia, coisas que pra gente parece simples, pra ela eram quase a vida dela, né, a questão da liberdade dela, então foi muito difícil de lidar com isso, assim, no primeiro dia foi bem complicado. Eu tive muito medo de fazer isso, de perder a riqueza dos detalhes, a riqueza da entrevista dela e passar isso pro papel é muito difícil, assim, mas eu acho que eu consegui passar. Foi muito difícil achar alguém que me aceitasse lá, tipo, porque eu fui me intrometer na vida de alguém, né? A pessoa estava fazendo um favor para mim, na verdade.
E lá foi difícil também porque a maioria dos idosos não fala mais. Então tinham 3 ou 4 e uma ainda só falava alemão. Então foi bem difícil, assim. Só que a Dona Maria foi ótima. Bom, eu procurei primeiro o seu Nilo Milbrat, que é o que toca o sino lá em Paraíso do Sul, né? E que ele já faz isso há muitos anos. E tá na matéria, as pessoas vão poder conferir isso na matéria. E foi bem engraçado assim, porque ele me sugeriu algumas pessoas, porque ele conhece, sabe? Ele se identifica com a cidade, e não só pessoas, mas o comércio também. Então, por exemplo, às 11h30 bateu o sino, tu não acha mais um mercado aberto, uma loja com as portas abertas, o pessoal fecha a loja, se identifica com aquele badalar dos sinos, o toque dos sinos. Então não são só as pessoas que regem suas ações, mas também envolve o comércio, a comunidade, então é bem interessante. Hoje tem igrejas que tu não consegue, não tem acesso aos sinos, outras têm. E a que tinha era o sino mais alto, 30 metros. Então a que tinha escada para mim chegar até o sino era mais alta. Foi um dilema porque a editora cobrava foto e um dia antes do fechamento do jornal é que eu consegui realmente tirar foto e o seu Nilo subiu comigo lá. Foram 30 metros, assim, foi bem legal. Para ir foi tranquilo, para voltar foi um dilema, mas foi bem legal. Eu conversei com várias pessoas de diferentes signos, né, para ver o que cada um tinha como hábito, né, e ali a gente juntou tudo e fez um horóscopo, né, bem diversificado, coisa bem diferente mesmo dos horóscopos habituais, né, que nem tem pessoas que têm o hábito de cantar no banheiro, tem pessoas que não dormem sem fechar as portas, tem diversos hábitos, né, e eu acho que isso vai ser bem legal para quem puder ler ali o horóscopo e tudo mais, ver os hábitos diferentes que cada um tem dentro do seu signo. Quando a gente discutiu, a gente chegou ao consenso da matéria de hábitos, foi algo que me veio na cabeça na hora, assim, pensar em como os estrangeiros veem os nossos hábitos. Porque eu já tive uma experiência limitadíssima, mas já tive uma experiência no exterior e estar fora do teu ambiente, tu naturalmente começa a observar esse tipo de coisa e muitas vezes coisas que são comuns te chamam muito para as pessoas do lugar onde tu tá, são muito diferentes para ti, assim, é muito legal observar isso. E aí eu fiquei imaginando, assim, o que será que a gente faz que para quem é de fora é diferente. E aí eu, naquele mesmo dia, cheguei em casa e comentei a ideia da matéria com meus pais e na hora meu pai já me sugeriu 2 fontes que eram estrangeiros que ele conhecia, que é a família de gregos e o médico cabo-verdiano que atende aqui em Santa Cruz. E aí depois eu ainda fui atrás de uma 3ª fonte, inicialmente era para ser uma pessoa da China, mas eu não consegui achar a pessoa da China. E aí eu descobri uma colombiana. É difícil entrevistar com uma coisa assim que não é tão palpável, assim, sabe, sobre hábitos. Quando eu começava a entrevistar, todos eles diziam a mesma coisa, assim, não estranhei nada. A moça me disse lá, não, a Grécia é igual ao Brasil. Claro que não é igual ao Brasil, então entrevista tu tem que ir estimulando, provocando até que saíam umas histórias legais. Eu acho que eu consegui histórias bem bacanas, bem divertidas ali que estão na matéria. É bastante complicado porque tu tem que treinar bastante teu olho, porque se tu lê, às vezes passa alguma coisa, né? E aí tu tem que estar muito atenta e é bem complicado, tu tem que revisar várias vezes, sabe? Eu queria que tivesse cara de jornal, por isso que voltou as chamadas para capa, que algumas edições não teve chamada. E tivesse uma lógica de um padrão, assim, porque o jornal geralmente tem padrão, alinhamento de coluna, justificadas, coisas assim, que só algumas páginas tivessem realmente conteúdo diferente, que ela fosse de jornal diferente, para ter cara de jornal. Não ficou jornal diário porque não tem como ser, porque o texto é maior. Outra mudança foi que os textos são bem maiores nessa edição, porque tem muita matéria de 2 páginas, que não tinha, geralmente era de 1 página, 3.500 caracteres no máximo. Então, é difícil de diagramar 2 páginas, tem que ter a matéria tem que ter lógica e tem que ficar tudo alinhado e equilibrado. A ideia da capa, ela passou por vários estágios. Começou com aquele pensamento assim, que a gente força para sair alguma coisa, e daí vai se desenvolvendo, e quando tu não tá pensando, aparece alguma coisa. Foi bem agradável e a Vanessa, ela entende muito, também tem uma boa noção do aspecto visual. Então entregar o Nikon na mão dela foi tranquilo. Eu e a minha colega Vanessa Kannenberg já havíamos participado informalmente do Nikon há 2 anos, né, quando foi o Nikon que não foi produzido na disciplina, foi produzido
por uma equipe independente, digamos assim, e lá o blog já existia e o blog era muito legal. E depois, no ano passado, as turmas que tocaram o Nikon, elas deixaram o blog um pouco de lado, assim. E eu, como eu gostava muito de fazer o blog naquela época, eu ficava sentido, assim, de entrar no blog e ver que ele estava meio abandonado e ninguém cuidava muito. E eu reclamava disso, falava para o Demétrio, falava para várias pessoas. E aí, então, quando cheguei na disciplina de produção em mídia impressa, eu falei, bom, eu falei mal, eu critiquei, agora não vou me abster, né? Eu acho que não tem discussão, assim, tá melhor do que antes, o blog foi atualizado, pelo menos a gente manteve uma média até agora de pelo menos uma atualização por dia, isso eu acho que é bom, e eu acho que a gente conseguiu exercitar bem, assim, essa coisa da multimídia, ou seja, estender a matéria para além do texto. Então, a pessoa que pegar o Nikon, ela vai ler a matéria, mas se ela quiser mais, ela vai entrar no blog, ela vai encontrar áudio, vai encontrar vídeo, vai encontrar relato dos repórteres contando como foi a produção da matéria. Então, podemos melhorar, pode ter mais a partir de agora, mas eu acho que por enquanto tá no caminho certo, tá legal. E eu tenho ouvido muitos elogios, assim, as pessoas têm gostado e eu acho que tá gerando uma expectativa maior para o jornal, que eu acho que vai ficar bom. O Nikon acho que é um grande passo aí para todos, né, que passam aqui pelo curso, e ele te dá essa possibilidade de fazer reportagens como essa, que são diferenciadas, que tu não encontra, né, em muitos veículos aí, nos meios de comunicação. A expectativa é muito boa, porque as pautas são de ótima qualidade, as matérias prontas ficaram muito boas também, a equipe foi muito unida, e a gente trabalhou bastante e vai ficar muito bom. Tá lindo! Não, eu acho que tá lindo, não porque fui eu que fiz, porque o Henrique me ajudou, porque as matérias estão boas, porque elas deram espaço para fazer coisa diferente. Curiosa para ver ele pronto.